Igreja, abra sua Bíblia em 1 Cartas aos Coríntios, capítulo de número 15. Os irmãos que quiserem orientar as pessoas que estão lá em cima, né, virem aqui à frente, tem lugar, tá? Amém? Todos acharam? Primeira carta aos Coríntios 15. Amém? Irmãos, venho lembrar-vos o evangelho que vos anunciei, a qual recebeste e no qual ainda perseverais. Por ele também sois salvos, se retiverdes a palavra tal como vô-la preguei. A menos que tenhais escritos em vão. Antes de tudo vos entregueis o que também recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados segundo as Escrituras, e que foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras, e apareceu a Cefas e depois aos 12. Depois foi visto por mais de 500 irmãos de uma só vez, dos quais a maioria sobrevive até agora, porém alguns já dormem. Depois foi visto por Tiago, mais tarde por todos os apóstolos. E afinal, depois de todos, foi visto também por mim, como por um nascido fora do tempo. Porque eu sou o menor dos apóstolos, que mesmo não sou digno de ser chamado apóstolo, pois persegui a igreja de Deus. Mas pela graça de Deus sou o que sou, e a sua graça me foi concedida, não se tornou vã. Antes trabalhei muito mais do que todos eles. Todavia, não eu, mas a graça de Deus comigo. Amém? Senhor, graças te damos, ó Deus, por mais este momento. Por mais este momento de estarmos reunidos aqui na tua casa, para louvar e bendizer, exaltar o teu nome. A ti, Senhor, seja dado toda a honra, glória, louvor e toda a adoração. Fala conosco, ó Pai. Ó Deus, conforme o teu querer, e num raio de 10 quilômetros, neutraliza toda ação satânica contra as nossas vidas. Fala de uma forma, ó Deus, que possamos ser, ó Deus, inteligente, capaz de entender tudo aquilo que o Senhor quer falar conosco. Fica conosco, nossa oração de gratidão em nome de Jesus. Amém? Podeis assentar. A palavra do Senhor diz no versículo 10, mas pela graça de Deus sou o que sou, e a sua graça que me foi concedida não se tornou vã. Antes trabalhei muito mais do que todos eles, todavia não eu, mas a graça de Deus comigo. Quando Deus formou todas as criaturas, Ele formou de uma forma muito inteligente. Aliás, Deus é muito inteligente. Ele criou todos os animais, todas as criaturas, uns que correm, os que saltam, que nadam, uns que escavam e outros que voam. Mas o melhor de todos, Ele criou as nossas vidas. Amém, irmãos? Eu falo que as obras de Deus, sem a graça de Deus, não vale nada. Eu falo que a graça de Deus não encontra homens aptos para a salvação, mas torna aptos para recebê-lo. Isso é a maior dádiva. Os salvos são o que são pelo poder vivo da graça do nosso Salvador Jesus Cristo. O salvo não se caracteriza por seus méritos, mas pela graça do mediador. Eu sou uma nova criatura, aliás, nós somos uma nova criatura em Cristo Jesus, pela graça de Deus. Porque a própria palavra do Senhor diz lá em Efésios 2, 8, 9, pela graça sois salvos mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus, não de obras para que ninguém se glorie. E tudo que nós temos, irmãos, só existe pela graça de Deus. Então não adianta dizer, não, eu tenho, não. Você tem, você possui, somente pela graça do nosso Senhor. Porque pela graça de Deus, nós somos o que nós somos.
Também por sua graça é que não somos o que nós não somos. A graça vai desfazer tudo aquilo que nós éramos e nos torna como nós somos hoje. Aleluias por isso. Assim como a graça do Senhor realiza em nós o que somos, realiza também tudo aquilo que nós fazemos. Isto é a parte mais importante das nossas vidas. No reino de Deus, meus amados irmãos, os santos não fazem suas obras por iniciativa própria, nem com esforço próprio. A nossa eficiência sem a suficiência de Deus é apenas uma deficiência. Primeiro, é Deus quem realiza uma obra em nós pela graça. E depois da mesma graça, realiza uma obra através das nossas vidas. Sabe por quê? Porque a graça trabalha em nós. A graça trabalha em nós. Para que nós possamos trabalhar pela graça. Fazemos as obras do Senhor? Com certeza. Mas é Deus quem opera em nós para que possamos realizar essa obra. Porque se assim não fosse, não adiantaria nada. Deus nos chama pela sua graça. E por essa mesma graça, nos transforma e nos envia para o mundo, a fim de realizar uma tarefa, que a graça irá nos sustentar de uma forma poderosa, e nos concretizar as nossas vidas. Vocês querem saber de uma coisa, meus irmãos? Todos os gigantes de Deus, foram homens fracos, que fizeram grandes coisas para Deus, porque se basearam na presença divina do Senhor. Quando Deus, pela graça, chama alguém, Ele sustenta. A graça é suficiente para sustentar e realizar aquilo que Deus tem estabelecido. A essência da doutrina da graça, irmãos, é que Deus é por nós. E se Ele é por nós, quem será contra nós? Quem será contra nós? Quando Deus salva uma pessoa pela sua graça, Ele também capacita. Deus, Ele não facilitou nada para Davi, mas Ele capacitou Davi. Da mesma forma que Ele não facilitou nada para Moisés, Ele capacitou Moisés. Assim Deus vai te qualificando quando Ele te chama. Não é possível alguém que é salvo pela graça, sem ser também habilitado, para que isto, e para que esta graça, possa realmente ser algo novo, extraordinário na sua vida. Deus chama você, Ele te salva, Ele te santifica, Ele te envia e te sustenta. Isso é a coisa mais primordial, isso é a coisa mais importante da nossa vida. Todos os homens de Deus que realizaram a obra do Senhor, foram apenas aqueles homens que submeteram ao tratamento dEle. Quando nós começarmos a ser submetidos no tratamento de Deus, pode ter certeza que algo novo, extraordinário começará a acontecer nas nossas vidas, deixando a glória para aquele que preparou a tua vida. Tudo aquilo que nós somos, nós devemos a Ele. Não adianta dizer, não, hoje eu sou o que sou. Mentira, irmãos. A graça leva o homem a depender completamente dEle. Pergunta, você depende do Senhor? Pergunta lá, você depende dEle? Você depende dEle? Sabe por quê? Porque na nossa dependência, irmãos, o poder começa a ser gerado nas nossas vidas. É a graça de Deus que vai nos impulsionar toda a nossa existência. É por isso que eu falo, quando nós começarmos a orar, nós
vamos começar a obter algo extraordinário na nossa vida. Sem a oração não pode haver ministério cristão, irmãos. Sem oração não pode haver ministério do povo de Deus. Mas a oração, eu quero que vocês entendam isso agora, não pode ser do esforço humano. Quando você começa a orar pelo esforço humano, você não consegue. Se a oração é uma iniciativa da nossa alma, logo vai se tornar uma coisa enfadonha. Vai se tornar apenas um exercício. Orar por mero dever é algo insuportável para o coração humano. Quando você vai dizer, ora aí, e você não tem aquela capacidade, a vontade de estar em comunhão com Deus, vai se tornar enfadonho para você. Vocês já tiveram essas experiências? É a mesma coisa quando a pessoa está escalada, agora você vai ser escalado para orar. Aquilo você está fazendo pelo esforço humano, não por aquilo que você gosta de fazer. Sabe por quê? Porque somente os santos oram com prazer e espontaneidade em cada momento. Porque é a graça que move o coração, como o vento estimula as velas do barco. Tentar fazer qualquer trabalho para Deus sem oração é tão inútil como tentar lançar um satélite com estilingue. Esta é uma realidade, irmãos. Mas a oração, fruto de um esforço sem a graça, é uma tarefa desgastante, incômoda e até aborrecedora. Experimenta. Começar a dizer, eu vou orar porque o meu pai e a minha mãe pediu que orasse. Se não for pela graça de Deus, você não vai conseguir. E se você começar a orar, daqui a pouco você olha no relógio, você pode dizer assim, parece que eu orei meia hora. Quando você ora, você orou 2 minutos. Porque o teu coração não está ligado com aquele que realmente quer receber algo da tua vida. A verdadeira vida cristã é uma expressão graciosa que nos move a orar. Pergunta para você, oração para você tem sido enfadonha? Pergunta lá para o teu irmão, a oração que você faz tem sido enfadonha? Tem pessoas que nem oram, né? Nem olham. Porém, orar sem trabalhar é zombar de Deus. Sabia disso? Orar sem trabalhar é zombar de Deus. E trabalhar sem orar é roubar de Deus a sua glória. O serviço da graça envolve oração e ação. Não podemos somente orar sem trabalhar, pois isso negaria a ordenança de Deus. Porque a palavra do Senhor diz, lá em Gênesis 3:19, no suor do seu rosto comerá o teu pão. É a mesma coisa você trabalhar sem orar, torna Deus dispensável. Eu vou trabalhar porque eu tenho capacidade, mas você não orou para trabalhar. Você está dizendo, fica no teu cantinho, Deus, que eu dou um jeito. Você não é necessário porque eu vou fazer isso. Mas eu falo uma coisa para você, a graça de Deus nos habilita orando no trabalho. E pergunta lá para o teu irmão, você quando está trabalhando, você está orando? Você está orando? Porque se você não olha no teu trabalho, é porque você está dizendo, não preciso de Deus. Não preciso de Deus. Sabe por quê, irmãos? Porque quando nós trabalhamos em oração, as realizações dos propósitos da graça de Deus começam a ser algo fantástico na nossa vida. Philips
Buques ensina, não ore pedindo uma vida fácil. Ora para ser um homem mais forte. Não ore pedindo uma tarefa equivalente às suas forças. Ore por forças equivalentes às suas tarefas. A palavra do Senhor diz lá em 2 Coríntios 3, 4, 5. E é por Cristo que temos tal confiança em Deus. Não que sejamos capazes por nós de pensar alguma coisa como de nós mesmos. Mas a nossa capacidade vem de Deus. A nossa capacidade vem de Deus, irmãos. Não pensa que você é grandes coisas, não. Nós não somos nada. Absolutamente nada. Nós temos que depender de Deus. Quantos vultos das pessoas da palavra que se achou que não precisava de Deus, infelizmente se desmoronou. Quantos personagens bíblicos, irmãos. Então não se engrandeça dizendo que agora eu sou Zé dos Anzóis. Não, irmãos. Sabe por quê? Porque é pela graça de Deus que Ele vai nos aperfeiçoando e ainda nos coloca naquelas tarefas mais arrojadas. De repente você fala assim, será que eu tenho essa capacidade? E no momento que você entra na luta, você vai dizer, opa, olha só, eu não pensava, nem imaginava que eu tinha essa virtude, esse dom. Mas no momento que você começa a agregar aquilo que Deus tem proporcionado para você, você vai dizer, obrigado, Deus, porque o Senhor está abrindo a minha mente, o Senhor está abrindo a minha visão para algo muito maravilhoso. Gente, começa a trabalhar para Deus e você vai dizer, não sabia que eu poderia estar no patamar a qual eu estou hoje. E é gostoso. Você que trabalha, você que começa a ver o fruto do teu trabalho, você começa a dizer, Senhor, que coisa linda que o Senhor está fazendo na minha vida. Mas não se orgulhe por causa disso, não. Mas você começa a dizer, obrigado, Deus, porque o Senhor me chamou para ser um instrumento, um canal, para levar tudo aquilo que o Senhor tem me ordenado. Isso é muito bom. É por isso que eu falo que Deus não pergunta sobre a nossa capacidade ou incapacidade. Ele está dizendo, você está disposto? Ele não está perguntando, você é capaz ou você é incapaz? Ele está perguntando, você está disposto a fazer isso? Pergunta lá para o teu irmão, você está disposto? Você está disposto? Gente, quando eu penso nisso, eu fico até arrepiado, irmãos. Quando Deus forma um time, forma uma equipe, Ele não está perguntando se é capaz ou incapaz. Ele está dizendo, você está disposto a encarar essa tarefa que eu tenho colocado na tua mão? É bonito, não é, irmãos? E quando você abraça, é algo que você nem imagina. É algo que você nunca passou pela tua mente, que você poderia estar lá. Não há desculpas, irmãos, nunca passou pela tua mente, para aqueles que se entregam à graça e poder estar lá. Sabe por quê? É a graça transforma as fichas em moedas de ouros, pedregulhos em pérolas, doença em saúde, fraqueza em força, miséria e abundância. Ele pega você e disse, olha, eu vou te transformar. Você é um carvão ainda bruto, mas vou transformar você em diamante. Aleluia, glória a Deus.
Em 2 Cartas Coríntios 12, 9 diz assim: a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Por isso, de boa vontade, antes me gloriarei nas minhas fraquezas, a fim de que repouse sobre mim o poder de Cristo. Eu falo que a fraqueza do homem é a perfeita possibilidade do Deus onipotente. Quando você está dizendo: Deus, quem sou eu? É aí que Ele vai te aperfeiçoar. Aleluias. Eu falo que um fraco na dependência total de Deus é um gigante nas mãos dele. Você sabia disso? Você sabia disso, irmãos? Sabe por quê? Um vaso cheio não se pode encher, mas aquilo que encontra vazio está na boa condição de ser usado. No momento que você fala assim: Senhor, me encha, eu preciso ser cheio, eu preciso ser cheio. Deus não aproveita no seu reino o homem cheio de si mesmo. Sabe aquele crente aleleu? Glória a eu, se não é eu, a coisa não vai. Tem que ser eu. A pessoa, eu tenho que carregar a pessoa no colo, porque se eu não ficar do ladinho, a pessoa não caminha. Larga a mão de ser fariseu. Larga a mão de ser fariseu. É por isso que eu falo, irmãos, Deus não aproveita no reino dele aquelas pessoas que estão cheias de si mesmo. Sabe por quê? Porque não há utilidade para o serviço da graça que se revista dos valores da carne. O trabalho de Deus é feito por Deus, irmãos, da sua maneira, com seus métodos e instrumentos. A história bíblica mostra com clareza que Deus jamais usou poderes humanos para promover os seus projetos. As obras da graça de Deus são feitas por Deus na vida dos homens fracos e frágeis que se dispuseram por completo a viver na dependência do próprio Deus, a fim de realizar tudo aquilo que Deus determina. Quando o apóstolo Paulo, ele passou por tantas lutas, por tantas dificuldades, uma das coisas que ele pôde fazer, ele disse: posso todas as coisas naquele que me fortalece. Deus vai trabalhar na tua vida de uma forma tremenda, de uma forma maravilhosa, irmãos. Eu falo uma coisa, preste atenção agora. Pensar que você não pode fazer nada é quase tão arrogante quando você pensa que pode fazer tudo. Vocês entenderam? Quando vocês pensam que não pode fazer nada, é tão arrogante quando você pensa que pode fazer tudo. Sabe por quê? Porque a graça de Deus nos transforma na salvação e nos habilita de tal modo que podemos fazer tudo aquilo que Ele estabeleceu no seu propósito. É por isso que na nossa humildade, irmão, serve-nos falsamente quando nos leva a fugir de qualquer dever. A desculpa de inaptidão ou incapacidade é totalmente insignificante para nos desculpar. Eu falo que os mensageiros de Deus, irmãos, são também instrumentalizados por Deus para desenvolver essa tarefa que a graça proporciona. Não há tempo livre, folga no trabalho no estilo da graça. Quando Deus quer um obreiro, chama um obreiro,
Preste atenção agora, viu? É para você que eu estou olhando. Preste atenção agora. Tio Júlio. Não há desculpa por falta de capacidade, nem por falta de tempo. Isso aqui, agora a pregação vai tomar meu tempo. Ai, meu Deus, agora que Deus falou para mim, agora eu estou tão atarefado. Deus nunca chamou pessoas preguiçosas, pessoa que não está trabalhando, pessoas inativas para o seu ministério. Ele sempre vai chamar aquele que está mais atarefado. Quando você está até aqui, até as tampas, fala assim, é você, agora você se vira. Agora você se vira. Aí você vai dizer, meu Deus, e agora? O que vai fazer? Porque é Ele que vai te capacitar. Você sabia disso? E muitas vezes quando a gente conversava com os seminaristas, a primeira coisa que eu falava assim, por que você veio estudar seminário? É porque eu perdi o emprego, e agora como eu estou sem fazer nada, então vim estudar. Eu disse, pode ir embora, você não serve. Você não serve. Por que você veio? Eu deixei o meu emprego excelente. Eu era um funcionário público, ganhava muito, mas eu entendi o chamado de Deus. Eu estou aqui, falei assim, é você mesmo. Olha na Bíblia, quando Deus chamou, se tinha alguém inoperante, vadio, sem fazer nada. Não tinha ninguém, irmãos. É por isso que Deus chama aqueles que estão mais atarefados. E pode ter certeza, a hora que tiver mais entupetado de serviço, Deus vai falar assim, vai lá de novo. Deus é assim. Pode observar, irmãos, que as pessoas que trabalham para Deus, é aquele que está até aqui, nas tampas. Pergunta lá para o teu irmão, você está à toa ou você está trabalhando? Você está à toa ou você está trabalhando? Se você estiver trabalhando, você vai ser o próximo. Se você estiver trabalhando, você vai ser o próximo. Porque Deus não vai chamar aquele que está lá, né, na zona de conforto. Deus não vai chamar aquela pessoa que está na zona de conforto e dizer, sai. Sai. Chegou o teu momento, chegou a tua hora. Deus não precisa dos seus talentos. Deus não precisa da sua sabedoria, da sua santidade e força. Pelo contrário, você em fraqueza precisa desesperadamente do poder do seu Espírito em seus trabalhos, irmãos. A obra da graça, irmãos, é a obra de Deus em nós e as suas obras por meio de nós. A verdade mostra que os homens na graça são mais ativos e diligentes que existem, pois realiza o maior número de obras com o poder da graça de Deus, dentro do tempo que a graça estabelece, para louvor e glória do seu nome. Por isso que eu falo, se o trabalho é feito em nome de Jesus, e com seu poder e supervisão, a honra é para Ele. Só para Ele. Se aquilo que você está fazendo, você diz, mas que coisa linda que nós fizemos. Negativo. A glória é para Ele. Tudo para Ele, irmãos. Aí eu não gostei da pregação. A pregação não foi para você, é para Ele.
Ele que está sentado no trono, observando aquilo que Ele colocou no teu coração, para que você pudesse transmitir. E aí Ele está lá, no sermão da prova. Entra, servo bom e fiel. Ele está lá, olhando. Isso é a coisa mais primordial, irmãos. Todos os mandamentos de Cristo são atos da graça. Todos. Todos. Por isso é um privilégio estar ocupado com Ele. A palavra do Senhor diz, lá em Efésios 3:20, que Deus é poderoso para fazer infinitamente mais tudo aquilo que pedimos, pensamos, ou até mesmo imaginamos. Ele é poderoso para fazer além daquilo que nós estamos pensando. Quando o momento que você está dizendo assim, rapaz do céu, será que nós conseguimos chegar até esse patamar? Deus fala assim, é além daquilo que você está pensando. É além daquilo que você está pensando. Eu estarei mostrando além daquilo que você pensa que pensava que era capaz, mas eu estou mostrando além. Eu vou além daquilo que você imagina. É por isso que muitas vezes nós esquecemos de dar um abraço no Senhor, por tudo aquilo que Ele está fazendo em nossas vidas. Sabia, irmãos? E quando eu fico imaginando aquilo que Deus está fazendo em cada coração, e Deus prometeu, irmãos, que vai fazer muito além daquilo que você pensa. Deus está com seus braços estendidos para você. E depende de você. Somente de você. Nunca frustre os planos e os propósitos que Ele tem na sua vida. Hoje o Senhor Jesus, Ele quer fazer muito mais na sua vida, irmãos. Você sabia disso? E para que Ele faça isso na sua vida, o que você tem que fazer? Você tem que se esvaziar do seu eu. Esvaziar daquilo que você acha que você é autossuficiente. E encha da graça maravilhosa do nosso Senhor Jesus. No momento que você começar a se esvaziar daquilo que você acha que você é. Por isso que eu falo assim, esse é o tal do crente aleleu, né? Glória a eu, se eu não sou eu. Esvazie hoje, irmãos. Fala lá para o teu irmão, esvazie, irmão. Esvazie. Hoje é o momento de você esvaziar. Sabe o que Tiago 4,6 fala? Antes Ele dá maior graça, porque Deus resiste aos soberbos, mas dá graças aos humildes. Deus resiste aos soberbos, mas dá graças aos humildes. O único raio de esperança nas trevas espirituais do ser humano é a graça soberana de Deus. Sabe por quê? Porque a graça é, irmão, a única coisa que pode resgatar o homem da sua propensão, da sua luxúria, pelas coisas malignas. A graça de Deus é maior do que o poder do pecado, da carne, do mundo de Satanás. Nós vamos chegar aos 13 anos dessa igreja. Não por nossos méritos, não pelos nossos esforços, mas pela graça de Deus. É a coisa mais importante, irmãos. Eu vi essa menininha aqui quando era desse tamanhozinho. Ó, está maior que eu. Está maior que eu. Uma moça. É? Tudo pela graça de Deus.
E se você está aqui nessa noite, meus irmãos, é porque Ele achou graça em você. Por isso que a palavra do Senhor diz lá em João 15,16: não foste vós que me escolheste, mas fui eu que te escolhi. Ele te escolheu, sabe por quê? Para que você possa ir e dar muitos frutos. E tudo quanto você fizer, algo interessante vai acontecer na sua vida. Deus tem coisas muito maiores para você, irmãos. Quando eu me converti, eu não sei, é do tempos antigos. Quem que tem aqui dos tempos antigos aqui? Vamos ver. Vocês lembram lá do cântico do Salmo 63, 3 e 4? Alguém lembra? A tua graça é melhor que a vida. A tua graça é melhor que a vida. Meus lábios te louvam e assim bendirei. Em teus nomes minhas mãos levantarei para o céu. Vocês aprenderam agora o Salmo 63, 3 e 4? Vamos cantar então? A tua graça é melhor que a vida. A tua graça é melhor que a vida. Meus lábios te louvam e assim bendirei. Em teu nome minhas mãos levantarei para o céu. É bonito, não? Aleluia! Oh, glória! A graça de Deus é melhor que a vida, irmãos. Se não é Deus na nossa vida, é algo que nós não podemos expressar. Hoje é ceia do Senhor. Um dia, eu creio que todos estarão participando, amém? Ixi, vou falar mais uma vez. Eu creio que um dia, todos estarão participando da mesa, amém?